salve, fiel torcida, Minas na bancada no ar, tudo normal na Fazendinha, tá tudo certo no Parque São Jorge, elas voltaram, as Bravas estão de volta, Gabi Zanotti tá de volta, Miriam tá de volta, ixi, tem assunto pra caramba, tem 7 gols para comentar e hoje a gente vai aqui na dobradinha, né? Me acompanha a minha querida Fabi Nagarashi, titular aqui no meu ataque, a minha camisa 10. Boa noite, Fabi, tudo bem? Boa noite, Núbia. Boa noite, Fiel. Estamos aqui, estamos benzíssima. Nossa, com 7-1 depois de um jogaço com vários retornos aí, como você falou. Tivemos retornos e retornos. Retorno das vitórias, ainda bem, que era o que a gente mais esperava. E retorno de vários jogadores aí, que foram uma grande surpresa para todo mundo. Sim, e que surpresa, né? Ó, para a gente já começar animado, vocês já sabem, né, pessoal? Quem ainda não se inscreveu no canal aqui da Rádio Coringão, se inscreve agora, aproveita, já assina aí embaixo, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e já deixa o like aqui também no nosso vídeo, porque é um vídeo que vai falar de 7-1, é um vídeo que tem os comentários da minha Fabizinha aqui, minha dupla no ataque, então com certeza é bate-papo de alto nível, você já pode deixar o seu like aí. Lembrando que a Rádio Coringão traz tudo sobre o futebol feminino, sobre o futebol masculino, sobre o futsal, sobre o basquete, sobre o Corinthians. Então, não deixe de se inscrever. E é como a Fabi falou, né? A gente, no último Minas, nós falamos aqui pra caramba do quanto o Corinthians foi irreconhecível em campo, né? Não parecia o Corinthians, foi a palavra da semana. E aí, neste domingo, as Bravas entram em campo e num primeiro tempo, não vou nem falar de jogo todo, vou falar de 45 minutos mais acréscimos, a gente tem um 6-0 do Corinthians para comentar. E é isso, Bravas de volta, Gabi Zanotti de volta, como a Fabi falou, surpresa. Surpresa mesmo, né, Fabi? Tava esperando que a camisa 10 fosse aparecer assim de titular? Olha, eu não estava esperando não, viu? Para mim também foi surpresa, fui pega de surpresa. Olhei a escalação ali, falei, nossa, de titular ainda por cima. Ainda ela ser relacionada já foi uma surpresa e logo ele de cara como titular. Ali tivemos o desfalque da Lelê também por controle de carga, mas no jogo. Mas eu achei que a Tainá, que foi no primeiro tempo e durante a boa parte do segundo tempo, e a Paty, né, que entrou depois, foram super bem também. A gente de goleira está muito bem servida. As duas supriram muito bem a falta da Lelê, né, digamos assim. E, nossa, a Tainá para sair nas bolas, assim, é que tem uma disparidade de altura entre a Paty e a Tainá. Porque a Tainá tem 1,90 e a Paty, se eu não me engano, tem quase 1,70, 1,60 e pouco. Então, a disparidade de altura é muito grande, mas a Tainá tem uma segurança, principalmente nas bolas baixas, que normalmente falam que a leitura de jogo do goleiro é alto, é pior nas bolas baixas, mas ela tem uma leitura de jogo muito boa. E a Paty nas bolas altas também. Então, elas não deixam a peteca cair. Igual a gente sempre fala que aqui no Corinthians tem uma rotação muito boa e o Arthur Elias tem esse time que o banco praticamente é rotativo, né? Elas entram e continuam fazendo a diferença, não é só para compor elenco. Ninguém ali tá só para compor elenco. Todo mundo joga, todo mundo aparece quando joga. Então, eu achei que a falta da Lelê a gente não conseguiu sentir muito, mas a grande surpresa no jogo todo, tem 4 gols aí, no jogo todo, foi a Gabi Zanotti. Foi uma grande, belíssima surpresa. Foi. Concordo com você. Acho que a gente está muito bem servida realmente de goleiras, né? E aí nós falávamos também no último programa sobre essa volta das titulares e que o Arthur Elias não poupasse jogadoras e aí acabou poupando a Lelê com a justificativa, né? Com sobrecarga. Mas aí foi, como você bem disse, uma falta que nós não sentimos, né? A Tainá acabou sendo pouco exigida no primeiro tempo, principalmente, porque o Corinthians foi um domínio, assim, não tomou conhecimento da equipe do Cruzeiro. E quando precisou dela, já ali dos 25 para lá, o Cruzeiro começou a aparecer um pouco mais no jogo, né? E às vezes que precisou da Tainá, ela esteve lá.
E aí, no segundo tempo, foi a vez da Paty também mostrar, né? Ela deu até, enquanto você falava, eu lembrei que ela começou com emoção, né? A Paty veio para o segundo tempo e deu aquela emoção na gente ali, ela erra uma saída de bola e quase que a gente toma o gol, mas ela se recupera e aí depois ainda faz uma bela defesa, né? Evitando o que seria o segundo gol do Cruzeiro, então também respondeu muito bem. E é isso, não tem como a gente não falar da braba camisa 10, não é? Gabi Zanotti voltou, já tinha muita gente perguntando por ela, muita gente questionando se ela voltaria. Ela volta, joga o primeiro tempo com excelência, só 4 gols para Gabi Zanotti, fora o talento, né, Fabi? Tá 100%? Então, mas isso é uma curiosidade tática, assim, digamos. Ela jogou numa posição diferenciada, numa posição que, na verdade, ela não jogava antes. Mas eu acredito que essa deva ser a posição dela a partir de agora. Tanto Sim. por voltar a retornar de lesão, tanto pela idade, que ela já não é mais, assim, menina, né? Ela já tem dos 30 anos para frente que a gente já fala que já tá velho pro futebol. No futebol tá velho. Mas, assim, ela tá jogando numa posição excelente para quem faz gol, para quem tá lá na frente. Ela jogou ali do lado da Jennifer. Ontem eu olhei a escalação e olhei o todo do Corinthians e falei, nossa, ele tá full ataque. Ontem foi com uma escalação full ataque. Zagueira não tinha zagueira de ofício, primeiramente, já começa aí. Ele vem com a Diane ali na contenção, que não é uma zagueira de ofício, mas jogou mais recuada, né? E a Diane daquele tamanzinho, eu falei, meu Deus, já temos de volta a equipe das Bravas numa grande atuação, temos de volta todas as loucuras de Arthur Elias e escancarando o poderio ofensivo da equipe do Corinthians, né? Olha, e é assim, o Cruzeiro, igual a gente falou no último programa, o Cruzeiro veio com a estratégia do Inter e do Palmeiras. Veio com a estratégia de explorar essa questão dos passes ali no meio de campo, dos passes, só que dessa vez ele entrou com a Ju Ferreira. E eu espero que ele tenha visto que não dá para sair jogando sem o físico da Ju Ferreira ali. Porque para mim ali foi essencial. Mas o Cruzeiro vem montado para isso, para tentar pressionar essa primeira bola ali do Corinthians. Mas o que acontece? Elas vieram pressionando, mas começou a estourar tudo lá atrás. Tanto que o gol da Jennifer, a gente pode ver bem que o Corinthians jogou numa linhatura, né, que a gente fala que é um 2-3-3-2, que é praticamente com Yasmin e Diane atrás, uma linha de 3 com Tamires numa ponta e a Kátia na outra, fazendo um pouquinho mais a contenção, mas a Kátia um pouquinho mais na contenção, deixando a Tamires sair mais, e a Ju Ferreira ali na saída de bola com 3, na verdade, né? Aquela saída de 3 com a Diane e a Yasmin abrindo, e ela vindo conter aqui mais. Uma linha de 3 à frente com a Gabi Portillo, a Jaque e a Duda Sampaio no meio de campo, e uma linha de 2 lá na frente com a Jennifer e a Gabi Zanotti, que eu acho que é a posição ideal. A Portillo aberta ali, né? Mas para atacar, o Corinthians fez uma coisa que é muito inteligente. Ele confundiu a marcação, jogando a Jennifer na ponta e a Gabi Portillo vinha por dentro. Então, por isso que a marcação se meio que batia a cabeça ali e sempre sobrava uma livre, que era a Zanotti, lá do outro lado. Sim, por isso que sempre a comentarista do Sport TV era a Fabiola Andrade, se eu não me engano. Ela sempre falava, não pode deixar a Gabi Zanotti livre. Realmente não pode. É uma jogadora especial, é uma jogadora que tem estrela. Ela pode estar voltando de lesão, mas ela é a Gabi Zanotti. Você não pode deixar ela livre. Você não pode deixar uma Gabi Zanotti na área. Sozinha, com certeza, mas foi isso, né? Pegou de surpresa, e aí foi aquilo também, acho que o Arthur Elias te ouviu, resolveu te atender, né? Que foi aquilo os clubes estão aprendendo a jogar contra o Corinthians, estão montando estratégias para segurar o Corinthians, e aí o Arthur Elias e o Corinthians precisa se reinventar, precisa movimentar, precisa confundir, e ele conseguiu fazer isso muito bem com essa escalação.
se a gente compara com escalações anteriores, a gente vê enormes diferenças, né? Porque a gente vê realmente um time muito ofensivo. Para mim, foi a formação mais ofensiva que a gente teve até aqui. Não sei se somente pela escalação, pela posição de ofício das jogadoras, ou até pela forma como o jogo se configurou. Porque aí, logo no primeiro minuto de jogo, já toma um gol, e os gols não demoraram a sair, foi saindo um atrás do outro, e o Cruzeiro ficou desnorteado, não conseguia mais se recuperar. E a gente via essas triangulações funcionando muito bem, né? Como você bem colocou, nessas duas linhas de três que ocuparam ali o meio de campo. Ora a Kate subindo, ora a Tamires subindo, e funcionando muito bem com a Duda. Além da Gabi, para mim foi jogos de Gabis. Gabi Zanotti, Gabi Portilho também. 2 ou 3 gols, se eu não me engano, saem com assistência da Gabi Portilho. Caiu muito bem, né? Aberta aqui pelo lado direito do ataque. E funcionou muito bem com esse acionamento com a Jennifer e com a Gabi Zanotti. E aí a defesa do Cruzeiro, uma hora ou outra, né, uma dessas 3 jogadoras principalmente, ficava livre. E isso quando não vinha uma jogadora de trás, como aconteceu no gol da Yasmin, que também aparece com liberdade para finalizar, né? E aí já era. Então, mas isso é uma falha que o Cruzeiro tem que rever. Porque vendo os jogos do Cruzeiro, o que acontece? Acaba que sem ser os últimos 2, que foram o Real Ariquemes e Ceará, porque a gente vê que naturalmente esses 2 times se destoam do resto, tanto pela qualidade técnica quanto pela tática. Então, assim, os 2 que o Cruzeiro ganhou, o jogo anterior foi contra o Atlético Mineiro, que perdeu de 3-2. O que acontece? Tomou 3 gols voando, tomou 3 gols muito rápido. E foram bolas assim que as meninas estavam perdidas. Eu acompanhei esse jogo, não é nem que eu tava vendo assim, eu fui acompanhar. Mas eu acompanhei esse jogo de cabo a rabo. E o jogo inteiro, se você visse o final do jogo, não era igual ao começo. O início do jogo foi assim, o Atlético Mineiro avassalador para cima do Cruzeiro. Tanto que fez 1, 2, 3, e aí, nossa, até as meninas do Cruzeiro batiam cabeça, não sabiam o que fazer. E aí isso é um problema que o Cruzeiro vem enfrentando, que são essa tomada de decisão ou essa desconcentração muito rápida durante o jogo, e principalmente no começo do jogo. Então, assim, o Cruzeiro tomou 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Corinthians, e aí não tem jeito. Você fica sorteado. Tanto que você vê o segundo tempo, você acha que, assim, como assim o Corinthians, o Cruzeiro tomou 6 gols? Tipo, o Cruzeiro vem um pouco mais diferente. Se bem que teve chance de fazer muitos gols no segundo tempo também. Mas não tanto quanto a defesa estava aberta no primeiro tempo. Sim. O primeiro tempo foi um primeiro tempo avassalador do Corinthians, né? O que a gente via era realmente as meninas do Cruzeiro desnorteadas em campo, com um toque de bola do Corinthians muito rápido e passes certos, né? A gente deixou de ver aqueles passes errados que aconteceram no jogo contra o Internacional. Parecia que estava tudo fluindo como música, né? E você falou da Ju Ferreira. Como? Deu reset. Resetou Sim. o time. Sim, totalmente, né? A gente falou da Ju Ferreira aqui em programas anteriores, né? A nossa Ana Paula é uma das fãs da Ju Ferreira, pediu bastante a Ju. Eu também. Favizinha é outra fã de Ju Ferreira. Não tem como não gostar, né, gente? É uma jogadora zaça, e ela atua muito bem segurando esse time, ela dá essa segurança defensiva que a gente também vinha precisando, mas ela chega muito bem à frente. Então, a gente pode dizer que é uma jogadora completa, né? E também deu uma das assistências para os gols. Um dos gols de Gabi Zanotti saiu do pé da Ju Ferreira, retomando uma bola, né? Recuperando uma bola no meio de campo. Então, é uma atleta que a torcida já vinha pedindo, né? E as meninas aqui do Minas na bancada já vinha pedindo como titular, e o Arthur Elias trouxe para campo, fez funcionar muito bem. Eu trouxe aqui até uma imagem, vamos ver se eu consigo deixar ela aqui bem aberta para todo mundo que está em casa também conseguir visualizar melhor, que é uma comparação das duas escalações do Corinthians nesses 2 últimos jogos, né? A primeira derrota no campeonato, no jogo passado, para o Internacional,
E aí, o jogo dessa vitória, um Corinthians completamente diferente. E a gente vê também um Corinthians muito diferente em escalação, né, Fábio? Que é o que a gente veio falando aqui. E aí você pega essa lista, quando você viu também, acompanhou a partida, quando saiu essa escalação do Arthur Elias, a gente já de cara fala, vem para jogar no ataque, né? Vem para marcar gol, quer sair de campo com a vitória, mas você pensou que pudesse funcionar assim de forma tão bem, ou você ficou com um pouquinho de receio pensando, meu Deus, cadê a zagueira de ofício, né? Lá vamos nós mais uma vez sem uma zagueira de ofício, pensando também na análise que a gente fez e que você mais particularmente fez sobre o Cruzeiro, né? No programa anterior, falou também dessa equipe do Cruzeiro, que não é uma equipe tão tradicional no futebol feminino, mas vem melhorando, vem também numa crescente, veio de 2 boas vitórias, apesar de ter um nível ali mais baixo dos adversários, destacou a Bianca Brasil, que apareceu pouquíssimo no jogo, né? Então, qual foi essa sua primeira impressão aí da escalação de Arthur Elias? Olha, eu não sou igual a Ana Paula. A Ana Paula já ia ficar com medo, coitada. Já ia se assustar um pouco mais. Eu pensei assim, na hora eu pensei assim, não, ele vem para recuperar a vitória que não veio lá no Sul. Ele vem para mostrar que o Corinthians está aqui, que o Corinthians em casa é muito forte e que o Corinthians em casa vem para vencer. Porém, você tem sempre aquele medo de, tipo, será que as coisas vão rolar do jeito que ele pensou? Do jeito que é para rolar? Mas eu também visualizei de um jeito assim, o jogo vai passar muito pelo que a Gabi Zanotti entregar nesse jogo. Ela como titular. Ela estando como titular, ela tem que entregar um jogo. E o que ela vai conseguir entregar voltando de lesão agora? Nisso eu me assustei um pouco. Eu fiquei, será que era hora? Tanto tempo parada? Será que não era melhor voltar com um retorno de carga um pouco menos pesado? Assim, titular é um pouco uma pressão um pouco maior do que você entrar ao decorrer do jogo. Então, talvez, assim, eu fiquei com medo. Mas eu pensei assim, vai depender muito do que ela entregar nesse jogo. Vai depender demais. E ela entregou 4 gols só, né? Então... Só. É isso daí, 4 gols fora o baile, né? Eu confesso que eu fiquei com receio dessa lateral, né? Com a Tamires. Eu não gosto muito quando a Tamires ela vem mais recuada, e aí nesse jogo a Jaqueline jogou ali um pouco mais à frente da Tamires, a Tamires com a Kátia aqui nessa primeira linha de ataque, né? Não dá pra gente falar de linha de defesa, é só meio de campo para frente nesse time aí do domingo. E aí eu sou uma pessoa que tem um pouco de restrição com a Tamires jogando mais recuada, porque eu penso logo na velocidade da outra equipe, numa bola nas costas, e aí tá todo mundo lá na frente, não conseguir voltar. Então, na hora que eu olhei a escalação, eu pensei nisso, né? E traumatizada de um jogo em que a gente não marcou gols, eu falei, meu Deus, não é possível que não vai ter ninguém para dar uma força aqui, para dar uma segurada. E aí acabou que a Ju Ferreira fez esse papel magistralmente, basicamente sozinha. E o fato também das jogadoras atacarem com precisão, atacarem com maestria, já ajuda defensivamente, né? Você segura a bola no campo de ataque, automaticamente corre-se menos risco. Com certeza. É a sua melhor defesa ou ataque, né? É sempre assim. É sempre que a gente gosta de ouvir. Mas, assim, nem sempre é fácil de executar. Eu também, igual você, Núbia, tenho essa restrição meio... É particular, assim, da Tamires na lateral com a Tamires meia. Eu gosto mais da Tamires meia, mais da Tamires meio ponta, aliás. Eu gosto mais dela nessa segunda linha de meio de campo. Mas eu acredito que ela faça muito bem, como faz na seleção, faz essa lateral. Porém, como a gente viu até contra o Cruzeiro, teve uma bola que a Bianca Brasil cruza e se eu não me engano, a Vanessinha, ela entra por trás da Tamires e ela não está impedida, porque no exato momento em que ela entra, a Tamires não consegue acompanhar. Então é aquela olhada. Então eu tenho esse feeling também de tipo, coloca ela lá na meia, deixa a Tamires ali mais pro meio, que ela faz gol também, ela dá passe muito bem, o passe dela é espetacular. Eu tenho essa percepção que gosto mais dela na segunda linha de meio de campo.
não tanto na linha de defesa. Mas nesse full ataque aí do Arthur Elias aí, eu gostei, achei que controlou bem, achei que o Coaju Ferreira fez uma contenção boa ali atrás, e eu gostei da Diane, particularmente, assim, gostei da Diane, assim, porque eu acho que ela tem aquele passe mais refinado, ela tem, a Diane, ela é uma jogadora também dos 30 a mais, mas ela é uma jogadora que entrega intensidade até o último, a última gota de suor que ela tiver. Ela é uma jogadora que ela entrega muito em campo, ela entrega a alma dela. Então, eu gosto muito do tipo de jogo da Diane. Ela é também, igual todas ali, é muito versátil. Ela joga como meia, ela joga como volante, ela joga como lateral, ela joga como zagueira. E de vez em quando faz seus golzinhos lá no ataque também. Sim, e então, capricha no lançamento, né? Como você falou, tem uma saída de bola impecável, deu um lançamento também para a Gabi Portillo, que acabou resultando no gol. Então, eu já falei em outros programas, eu sou também uma grande fã da Diana. Acho que esse nosso meio de campo funciona muito bem com ela. E ela funciona muito bem em outras posições, né? Como você falou, é versátil. O Arthur Elias consegue mexer nela e colocar ela, inclusive, na zaga, e ela ainda tem essa saída de qualidade, ainda encontra lançamentos e deixa as meninas na cara do gol toda hora, quase, né? Então, eu gosto muito da Diane, mas é aquela coisa, a gente tem sempre que ver o adversário que vai vir. Então, a gente não dá para jogar igual a gente falou. Gosto muito desse time que ele montou. Mas calma, esse time não dá para todas as situações. Não dá para jogar, por exemplo, contra um Palmeiras com esse time. É meio quase impossível. É meio perigoso. Fabina Garracho prevendo os meus pensamentos aqui, porque daí a gente falou, né, dessa excelência, jogo gostoso, 7-1, primeiro tempo de um time só, no segundo tempo tem aquela tirada de pé natural, alterações, né? Cruzeiro cresceu um pouco mais. Aquele caprichozinho também, não fizemos mais gol por um certo preciosismo, né? Que ele chegou na área, quer fazer um gol mais bonito, tocar uma bola que podia ter sido chutada para o gol. Então foi um segundo tempo leve para as nossas meninas. Um jogo gostoso de ver. E em diversos momentos eu olhava para o campo de ataque, né? Para aquela visão do todo do campo, e tinham 8, 9 jogadoras do Corinthians no campo de ataque, do meio para frente, né? E aí é lindo, mas eu ia justamente perguntar para a Fabi, né? Funciona só contra o Cruzeiro? Dá para arriscar em outras rodadas, com outros times? E aí, para a gente não deixar esse leque todo aberto com todos os times do Campeonato Brasileiro para a Fabi, já vamos pensar logo na quarta-feira. Quarta-feira é quarta-feira de clássico, é um time forte, é um time consolidado, né? Vamos aí para o primeiro majestoso da semana. Dá para Arthur Elias ousar? Ou você acha que na quarta-feira a gente já vai ter zagueiras no time? Eu acredito que a gente já vai ver zagueiras no time, viu? Porque o São Paulo é um time diferente. O São Paulo é um time assim que não tá agora, no caso, ganhou um clássico, chegou contra o Palmeiras, aliás, ganhou um clássico, vem de 2 clássicos. Perdeu um contra o Santos, ganhou um contra o Palmeiras. 1-0, 1-0. Então, assim, o Palmeiras é um time que tá lá nos seus altos e baixos. Porém, é um time, assim, pelo que eu vejo como um todo, desde o começo do ano, é um time em formação. É um time, assim, bem formado, numa base, porém é igual o Inter, bem parecido com o caso do Inter, onde perdeu algumas jogadoras também e ainda não conseguiu peças de reposição à altura. Então, assim, vem, mas é perigoso, porque é uma base que tem uma base do futebol feminino ali, mas ainda não tem aquelas peças que você fale, olha, essa jogadora aqui é boa. Essa jogadora faz a diferença. Essa daqui vem para fazer a diferença. Igual, até no Cruzeiro você via algumas, assim. No São Paulo tem. Ainda continua a Glaucia, que é muito perigosa. Que não jogou na última partida, mas foi muito perigosa também. Então, tem algumas jogadoras. A lateral é a Fê Palermo. Então, assim,
tem jogadoras que você fala, é nível de seleção. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com falar, tipo, pode ser full ataque, porque eu acho que não dá. Porque esse time que o Arthur Elias entrou contra o Cruzeiro não cabe contra o São Paulo. Porque até porque, assim, o São Paulo, ele, se você ver o clássico, foi um gol só que o São Paulo fez, depois quase não teve chance de novo. Mas mesmo assim, eu acredito, por mais que já fez 7 gols, tomou um só, mas vem de um jogo assim, foram 3 jogos, tomaram 5 gols. Então tem que tomar um certo cuidado, porque tem que ser mais cauteloso. Acho que é um clássico. Então, Corinthians e São Paulo continua sendo um majestoso. Então tem que ter um certo cuidado. E eu acho que o Arthur Elias vai ter um certo preciosismo. Vai querer escalar um time mais cauteloso. Tanto que é um jogo dentro de casa contra o São Paulo na quarta-feira. Na quarta-feira dentro de casa. No sábado, no domingo, que é do Brasileiro, é fora, em Cotia. Então, ainda mais por ser no gramado que elas conhecem, porque o gramado a gente vê que influencia bastante. Não adianta falar que joga em qualquer gramado. Não é assim. O gramado influencia muito. No jogo contra o Inter mesmo, eu achei o gramado humilhante, assim, achei muito ruim o gramado, seco, a grama parecia alta e a bola não rolava. Então, assim, a gente tem que saber que o time que tá lá, o time da casa, sabe o gramado que tem. Ou pelo menos deveria saber. Sim, então, a gente acha que sabe, né? A gente parte desse princípio, né? Então, eu acho que o time não vai ser o mesmo, não. Também estou com você, Fabi, e eu espero que o Arthur Elias tenha te escutado mais uma vez, o meu coração agradece, porque eu fico ali no meio, né? Eu estou aqui fazendo a divisa ali, Fabi, Ana Paula, nem tanto lá, nem tanto cá, mas eu tenho esse receio também, eu fico apreensiva com esse time full ataque aí de Arthur Elias. Mas também fiquei pensando em todos os nossos bate-papos, né? Agora eu assisto o jogo pensando nos comentários aqui que as meninas vão deixando durante a semana. E aí a gente vem falando desse meio de campo, né? Gil Ferreira, Duda Sampaio, aí se a Diane entra, se a Diane não entra. Funciona muito bem em triangulação, Tamires, Luana Bertolucci, Vicky Albuquerque. É gente pra caramba para Arthur Elias, né? E aí a gente tem de volta a Gabi Zanotti. Para completar a informação, o 30 mais de Gabi Zanotti é 30 mais 8, né? 3,8 já para a nossa camisa 10, com fôlego de criança quase, apesar de, claro, né? Sente a idade porque tem que sentir no futebol, mas atuando muito bem já aos 45 minutos on fire, vindo de quase 6 meses de lesão, né? Se recuperando de muito tempo parada. Pediu passagem para Arthur Elias. Para mim, ela fala... Estou aqui, e ela falou isso também no intervalo de jogo, né, na entrevista, que entra para ajudar, que quer voltar para ajudar, que é como a Miriam e como todas do elenco. Então, pediu passagem, pediu a vaga dela. Como é que faz, Gabi? Eu vou colocar onde essas meninas todas? Joga a Gabi Zanotti com Luana Bertolucci, e aí sai a Gil Ferreira, e aí a gente volta com a Luana para jogar nessa primeira linha, digamos assim, do meio de campo e deixa a Gabi mais adiantada. Como é que Fabi Nagarashi escalaria o time do Corinthians? Fala isso não, Lúbia. Daqui a pouco ele tá tirando até a Tainá, a Lelê, para colocar a gente da linha lá. Não tá cabendo. Exatamente. Apesar de também termos craques ali atrás, né? Temos ótimas zagueiras, temos 3 goleiras aí maravilhosas também, que não deixam a desejar. De repente, dá para pensar numa mais alta, para a gente não deixar ela de fora e pegar ela lá do meio de campo e colocar ela aqui para uma saída de bola de qualidade também. Fazer um rachão. Isso. Então, mas Gabi Zanotti é um caso especial. Ela é uma jogadora especial, né? Ela se mostrou e se mostra sempre quando entra em campo que a estrelinha dela brilha. E sempre brilha. Então, é uma jogadora especial.
requer tratamento especial, sim, para não se lesionar mais. Então, assim, ela entra para ajudar, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Por ela ser essa jogadora especial, vou entrar no mérito do Renato Augusto, que eu também acho o Renato Augusto um jogador especial. Então, os dois eu acho que merecem tratamento especial. O que o Corinthians feminino de Arthur Elias tem de diferente? Não é dependente de Gabi Zanotti. A Gabi Zanotti entra para somar. E ela sabe, ela entra para ajudar. O que acontece é que a estrelinha dela brilha mais ainda quando ela entra para ajudar. Porque as outras jogadoras sentem também. E sente que ela carrega, ela vem junto com o time mesmo. Ela une o time de uma maneira muito especial mesmo. Então, Gabi Zanotti, a gente tem que ter um certo cuidado no tratamento, principalmente desse tornozelo que ela fez cirurgia, saiu da cirurgia, fez tratamento antes, depois da cirurgia. Foram para lá de 6 meses aí, parada. Então tem que ter um certo cuidado. Não dá para colocar ela para jogar o jogo inteiro, quarto domingo, que ela não vai aguentar. E eu prefiro Gabi Zanotti um tempo hoje, um tempo no próximo jogo, do que Gabi Zanotti 2 tempos e 6 meses parado. Sim. Eu prefiro que ela jogue controle de carga. É isso, você pensar no hoje, no amanhã e no daqui 6 meses também. Então, você tem que pensar que ela é uma jogadora de 30 mais 8 anos aí, que o corpo sente, querendo ou não. Ela tem um fôlego para lá de absurdo, mas o corpo sente. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Eu prefiro um tempo. Um tempo, para mim, se for um tempo de 4 gols, então, para mim tá ótimo. Nossa. Uma maravilha, né? A questão é essa, é o que você falou quando ela entra para ajudar, então. Ela brilha pra caramba com a estrela que não se apaga, e aí 45 minutinhos, 4 gols, tranquilo. De repente, 47, para não falar que eu tô tirando ali os minutos de acréscimos e tal. Então, 47, 48 minutos de Gabi Zanotti e um jogo resolvido, a fiel torcida tá mais do que feliz, né? E diferente do que acontece no futebol masculino, diferente do que acontece com a maioria das equipes, vem agora essas semanas cheias aí, né? O Corinthians vai começar o Campeonato Paulista, então jogo de meio de semana, jogo de fim de semana, de meio de semana, de fim de semana, e isso não é problema para Arthur Elias. A gente joga, como você bem destacou no início do programa, temos, sei lá, 12, 15 titulares, né? Que é um revezamento muito eficiente que o Arthur consegue fazer, então a gente pode pensar nessas mexidas, dá para... E para quem gosta da brincadeirinha da escalação, pode passar o dia ali brincando com o que dá para fazer no primeiro, no segundo tempo, que o Arthur tem peças gigantes para poder mexer, né? E aí, num jogo como esse, Gabi, a gente falou aqui da atuação do Corinthians de uma maneira geral, né? Que isso também é maravilhoso. A gente vê 11 atletas muito bem, inclusive você destacou bem a goleira, né? A Tainá acabou sentindo, foi substituída pela Paty, e aí eu acredito que vai ter a volta da Lelê, né? Que foi poupada, ou também, se não tivermos o Arthur Elias ainda precisar de dar um descanso maior aí para a Lelê, a gente tem a Paty que entra muito bem, então a gente está falando de um time inteiro de qualidade. E quando tem um jogo desse, eu gosto muito daquela perguntinha do destaque, né? Quem foi o destaque da partida? Porque para mim é muito difícil pensar numa atleta só. E aí eu te pergunto, você acha que o destaque do jogo tá nessa linda imagem do domingo, né? E aí eu não tô falando só da mulher que fez 4 gols voltando de lesão, não, gente. A gente tem aí Gabi Portillo ali no fundo, a Jennifer ainda, né? Que também atuou muito bem, se movimentou muito bem. A Jennifer, eu via muito ela nessa posição de 9 ali, né, de dentro da área, e hoje eu vejo a Jennifer também muito versátil, né? Ela vem buscar, ela vem para a construção, então também é uma jogadora que se reinventa, que atua bem de várias formas, e funcionou super bem todo esse ataque corintiano.
Você tira daí o seu destaque, Fabi, ou você chama outra jogadora ainda para o destaque de domingo? Olha, além dessas 3 que para mim foram assim demais de boas, assim, foram quem conduziu o ataque e os gols saíram. Se tirar o da Yasmin e da Duda Sampaio, saiu dessas duas aí. Então, e ainda com assistência da Gabi Portillo. Então, para mim, essas 3 jogaram demais. Então, para mim, o destaque tá na foto. As 3, para mim, são os destaques da partida. Porque, realmente, a Jennifer, antes a gente pensava, pô, a Jennifer, onde eu vou colocar ela? Cabeça da área lá. Vai ficar lá. Dentro da área, pingar a bola lá. Ela vem fazer a parede. Agora, você pensa na Jennifer como uma atacante de mobilidade, praticamente. Com um atacante que pode cair pelas pontas, principalmente ali na direita, onde faz a dupla com a Gabi Portillo. Então agora você pensa na Jennifer como uma jogadora mais completa. Então antes ela se mostrava uma ótima centroavante, ainda é ótima centroavante. Que golaço que ela fez, que a bola acordou a coruja lá. A bola foi sensacional. Então, assim, pega de primeira numa qualidade incrível, né? Que chute belíssimo. O gol dela é sensacional. Ela é uma centroavante incrível. Mas agora a gente já pensa nela como um atacante mais completo. Concordo com você. Para mim, o destaque da partida vai ficar com a Gabi Zanotti pelo contexto, né? Por ter voltado, por ter feito um jogo tão eficiente, por ter marcado só 4 golzinhos. Mas aí depois também, como eu já falei antes, a Gabi Portillo para mim fez mais um jogo muito assertivo. Ela, quando não marca gols, ela ajuda muito nessa criação também, ela ajuda muito nesse avanço de bola ali pelo lado direito. Ela tem um controle, uma visão de jogo também absurdos, fora a habilidade, né? Entra na área driblando a adversária com uma facilidade incrível, dança como poucas. Então, Gabi Portillo também é outra atleta que eu destaco. Também é TikTok, como se não bastasse. Como se não tivesse bom o suficiente, né? Ela ainda é o sucesso também no TikTok. É isso, como não amar a Gabi Portillo, né? Mas então, para a gente mudar de campeonato, o Corinthians encerra a 9ª rodada do Brasileirão em 3º lugar, né? Reencontra as vitórias, mas não consegue retomar a liderança, porque também venceram na rodada Ferroviária e Flamengo, que ficaram na ponta da tabela nessa ordem, com 24 pontos. E aí o Corinthians vem logo atrás com 23 pontos até aqui. Vai dar uma parada agora, porque, como a gente estava falando, no meio da semana, né, já na quarta-feira, tem Corinthians e São Paulo, tem Majestoso e o campeonato é o Paulistão. As rivais, né, o arquirrivais, são as atuais campeãs, né, acabaram vencendo o Paulistão 2022 e nós não chegamos também à final, mas aí agora campeonato novo, o time já voando, teve ali um deslize só contra o Internacional, com fator externo, que o Arthur Elias voltou a comentar também, né? Muito importante a fala do nosso treinador no pré-jogo, deixando claro que as meninas foram ameaçadas, então essa conversa de entrega-jogo precisa ser estancada nas redes sociais, porque é um absurdo falar isso das meninas. E as minhas meninas aqui, Fabi e Ana Paula, falaram muito bem no último jogo. A gente não está lidando com robôs, né? São humanas, então com certeza elas sentem, entraram em campo abaladas. E fora esse episódio, vinham e vêm muito bem no campeonato, com ótimas atuações. Chega para esse campeonato paulista com chance de título. É óbvio, isso não é pergunta que se faça quando a gente fala do jogo do Corinthians, quando a gente fala do time do Corinthians, né? Tá sempre disputando títulos. Mas quais são as suas previsões, Fabi? Aí a gente já pensa mais nos elencos paulistas, né, para enfrentar. Você acha que vai ser um campeonato difícil para as meninas? Você acha que dá para levar com um pouco mais de tranquilidade? Como é que chega aí os times paulistas e os nossos principais rivais para esse Paulistão? Olha, Nubia, eu tenho uma ressalva a fazer desse campeonato paulista, que eles continuaram com o mesmo calendário, terminando o Paulista lá no final, embolando tudo com o brasileiro de novo.
o que o Arthur Elias já tinha falado ano passado, no final do ano passado, quando o Corinthians não conseguiu a classificação para as fases finais do Paulista, ele já havia comentado isso para ser pensado realmente. Foi uma crítica, mas foi mais algo para ser pensado. Pô, o Corinthians, eles sabem que o Corinthians sempre está lá brigando nos títulos, né? Isso é uma coisa que sempre quando o Corinthians entra nos campeonatos, entra para brigar pelos títulos. E meio que você tira ou diminui essas chances quando você faz um campeonato com uma final de brasileiro embolado, com uma semana de paulista, jogando aqui em Mogi, fora de São Paulo, jogando em Mogi, e ainda no meio da semana, e ainda tendo no final da semana o outro jogo do brasileiro, que é uma final. Que ainda você empatou fora de casa, então você tem que ganhar, e você tá na reta final do Paulista, você tem que ganhar também. Então foi uma crítica ali, mas é uma coisa a se pensar. Será que o calendário vale a pena? Será que as meninas conseguem realmente? Porque isso atrapalha o calendário de todos os times. Mas o Corinthians, que estava na final com um time que não era paulista, que foi o Inter, foi o que mais saiu prejudicado dessa história. Porque eu lembro o jogo contra o Palmeiras, que o Corinthians perdeu de 2-0 aqui em Mogi. Entraram as meninas do Sub-20. E o time do Palmeiras completo. Aí não dá para você ter a mesma... Você tirar a mesma coisa das meninas do Sub-20 contra o time do Palmeiras profissional. Então isso aí não tem como você ter o mesmo nível de... Tanto por nível de jogo mesmo. Não ia ser muito mais bonito, muito mais competitivo se você tivesse os dois elencos profissionais, os dois elencos que treinaram, os dois elencos que se enfrentam. Não ia ser muito mais competitivo? Não ia ser mais um jogo muito mais bonito de se ver? Além de que choveu nesse jogo, foi bem humilhante esse jogo. O gramado estava horrível. E aí ainda tem essa questão do calendário, que o Arthur Elias falou que se continuasse assim, ele só ia inscrever meninas da base. E aí a gente tá aí, né? A gente tá aí nesse vamos ver. Mas assim, contra o São Paulo, pelo menos agora no começo, eu acredito que ele não vai cumprir essa promessa. Acredito sim. Que ele vai escalar sim as meninas profissionais, normal, um time mais equilibrado, sim, não full ataque, mas um time mais equilibrado. Então, eu acredito que vai ser um jogo mais competitivo. Uhum. Até para controlar, né, essa sobrecarga das meninas, porque quando a gente fala que tem 15 titulares, que tem um jogo quarto e domingo não é problema, mas aí não é problema se você pensar que tem isso 2, 3 semanas, né, um mês que aperta, porque acaba embolando uma competição com a outra. A gente está falando de meio ano, né, porque começa agora, para a gente deixar claro aqui, o Paulistão vai começar no dia 3 de maio, agora nesse meio de semana, na quarta-feira, e a previsão é de que ele termine no dia 26 de novembro. Então, tem a parada para a Copa do Mundo, né, em junho, mas só que depois ele retoma ainda para terminar as rodadas dessa primeira fase e para as partes finais. Continua com continua com o mesmo formato, né, com 12 participantes que fazem um primeiro turno só com jogo único, só jogo de ida nessa primeira fase, e as 4 melhores equipes se classificam para a parte final. E aí acaba que coincide, né? Porque também para o calendário todo para a Copa do Mundo, e aí coincide de ser decisão. Você acaba pegando jogos decisivos na mesma semana. Então, ainda que você tenha 15 atletas jogando o ano inteiro, já vindo de 4 meses de competição, é claro que isso pesa, né? E ainda você tira as meninas machucadas, porque o Corinthians sofreu muito com lesões ano passado, você tira as atletas machucadas, você vê um elenco muito reduzido para jogar 2, 3 competições. Exatamente, a gente fala de atletas 30 a mais, né, que também vai sobrecarregando, então já na reta final elas já podem estar também com esse cansaço, aumenta o movimento, né, no departamento médico, infelizmente. Então,
Eu acho que nesse começo de temporada o Arthur ainda vai com as profissionais, ele ainda consegue mexer nesse time dessa forma e trabalhar bastante as escalações titulares, porém alternativas. Mas na reta final a gente precisa ver como vai ficar mesmo avançando nessa classificação, que é o que a gente quer, que é o que a gente acredita, com o Corinthians chegando nas duas finais e levando os dois campeonatos, lógico, e mais, né, também. Mas para isso aperta o calendário e aí chega assim esse probleminha. Isso não é um problema também desse ano ou do ano passado, um histórico da mãe CBF aí com calendários, né? Sempre embolando as competições. A CBF e a FPF, pelo visto, não conversam. Sim, sim. Entra ano, sai ano, e como você bem frisou, o Arthur Elias já chamou atenção para isso no último campeonato, mas nada muda, né? Os técnicos, as atletas, a própria imprensa também bate nessa tecla, mas eles continuam não se falando, ou continuam não encontrando soluções para essa convergência de campeonato. Do lado de cá, a gente se delicia com brabas quarta e domingo, terça e sábado. E aí, como a gente gente já falou, adora. para a gente tá tudo certo, né, Fabi? Eu aqui no auge do meu 30 e só mais um, adoro o sofá, não tenho um histórico de atleta, óbvio, que já prejudica, mas ainda que tivesse também, me conhecendo como conheço, já estava parando se fosse o caso, não tive talento também não, tá, gente? Meu pai zoa muito, eu até tentei, mas não tive talento, não adianta, não adiantou forçar, não. Mas não teria esse fôlego aí das nossas 30 mais, não. Já nem comecei e já parei aqui. Trintou para mim, já parei, é só sofá. Então tô de boa. Quarta, domingo, tô de boa aqui assistindo, tranquila. E aí, como a gente falou, o próximo jogo é agora na quarta-feira. Tem Majestoso pela frente, né? Às 19 horas na Fazendinha, jogo em casa, esse de meio da semana. E o retrospecto é também uma coisa rara, um retrospecto que não é favorável à equipe do Corinthians. São 14 jogos até aqui, com 7 vitórias para elas e 6 vitórias para a gente. Então não é um retrospecto favorável em números frios, mas também não temos disparidade. Como a Fabi bem falou, vai ser um confronto equilibrado. A gente imagina que o Arthur Elias não vem com esse time assim tão aberto, tão ofensivo, que vai equilibrar. E aí a gente tem overdose de Majestoso. No domingo, as meninas entram em campo de novo, às 11 da manhã, lá em Cotia, para enfrentar mais uma vez o São Paulo. Pensando agora, Fabi, nos dois jogos, vai ter um jogo na quarta-feira, então a gente já vê como a equipe se comporta, já trabalha com escalações e vê aí os resultados. Dá para pensar em semana de 6 pontos, 3 no Paulista, 3 no Brasileirão e 2 vitórias no Majestoso, para a gente ficar bem feliz? Dá muito. Porque eu acho que esse time do São Paulo de agora, acho que é o time mais favorável para a gente empatar e até passar nesses resultados aí. Dá para fazer 8-7 boas. Então, assim, esse time do São Paulo de agora é o mais favorável para ter 2 vitórias. Mas é aquela coisa, é entrar mais cauteloso. Talvez contra o Inter foi aquela coisa de fator externo, tudo, a gente sabe. Só que contra o São Paulo a gente tem que entrar pensando que lá do outro lado as meninas também vão entrar com sangue no olho. Porque majestoso aqui, majestoso lá, então todo mundo quer ganhar. Então a gente tem que entrar de olho na bola, é aquela coisa, é entrar com força total. Quem entrar desconcentrado no clássico perde. É assim que funciona. Nos dois tempos. Sim, também concordo, Fabi. E é como você falou, né? Tivemos um fator externo, mas a gente também tem que se blindar, né? Isso é um trabalho que não são robôs, mas é um trabalho de processo e tudo mais para se blindar e concentração máxima, até porque é o mesmo adversário e espera-se que um resultado possa influenciar o outro resultado, né? Ou que se pensar que um resultado não influencie o outro. Como eu estou pensando só em cenários de 2 vitórias,
E adorei essa visão, assim, vamos logo empatar e virar o retrospecto para já trazer para o lado de cá. Então, que um resultado influencia o outro, mas é esse jogo conjugado aí que dá para a gente uma análise gostosa na semana que vem, né? Hoje o Minas na bancada vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta. Fabi vai estar de volta aqui comigo. Eu peguei a Fabi, prendi, não solto mais, não dou folga, não está liberada para mais nada. Fabi também está trabalhando aqui 2 vezes na semana, entendeu? É 4 domingos a atuação de Fabi aqui, a gente convoca ela. E prego o olho mais. Não dorme mais, Fabi. Fabi está concentradíssima para a gente vir aqui para o Minas na bancada, porque ela sabe que eu não vou dar sossego para ela. E aí a gente volta então, pessoal, na semana que vem para falar desses majestosos aí. Esperamos com 2 vitórias das Brabas. Para finalizar, não se esqueçam, se ainda não se inscreveram no canal aqui da Rádio Coringão, inscreve agora, já deixa o like para o Minas na bancada de hoje, já dá aquela corridinha nos conteúdos, dá uma olhada aí em tudo que a Rádio Coringão produziu nessa semana. Redes sociais também, logicamente, estamos ativos em todas, Facebook, Instagram, Twitter, @Rádio Coringão, para você acompanhar tudo da gente, tudo das Brabos, tudo de todas as modalidades do Coringão Poliesportivo. Fabi, foi um prazer, sempre uma aulas e discursos aqui de Fabi Nagarashi. Muito obrigada e até a próxima. Eu adoro, Núbia, sempre uma honra estar aqui com você. E a gente está aí, estamos aí, no próximo Minas. É nóis, vai Corinthians! É isso aí, pessoal. Nos vemos então na semana que vem. Vai Corinthians!